Fala galera do As do Poker, beleza? Tamo de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente vai dar continuidade nesse vídeo aqui na nossa Session Review Sitting Goal 180 players de $1 que a gente acabou cravando. Nós paramos o último vídeo nessa mão, nesse Rei Dama aqui, que a gente jogou bem interessante, foi uma jogada diferente. A gente abriu o Raise aqui, de EP, tomamos um call de EP mais um ali e do Big também, que saiu doncando um blind aqui no pot, né, de 5.800, ele betou 800 fichas, daí a gente resolveu tribetar ele deu call, o outro parceiro foldou, acertamos aí no valor, betamos aí um valorzinho razoável, 35% aí do pot. Ele acabou foldando e nós puxamos um bom pot aí. Vamos dar sequência agora. A próxima mão nossa foi um 6 e 8 do Big Blind. Esse tipo de mão a gente vai estar foldando. Não sei que entre um limp aí, mas acabamos indo ganhando um walk. Sonho. As e 7 off do small, vamos ver como chega. Limp. Tribet do parceiro, aquele parceiro que gosta de entrar de limp tá tribetando. E o rapaz que abriu de limp, mas ele é 15/6, ele joga um pouco mais tight, mas ainda meio passivo. Aqui tem que correr mesmo. Fold, deixa pra lá, essa aqui não é uma boa mão pra jogar não. Todo mundo foldou. Podia ser trap aqui, podia até não ser nada como foi também. Ser uma mão um pouco mais especulativa, que quer só ver o flop. Mas esse Ace 7 contra esse cara abrindo raise não é bom não. Raise de EP, 10 e 7 off, a gente vai foldar. Muitos calls. Bet de 5.600 não pode 6.900. Já dá pra perceber que é um cara bem fraco mesmo. Postou um blind no pote de 5.800 e aposta 90% praticamente aí do pote, ou aproximadamente isso, no flop seco. Tá em posição, mas acho que é muita coisa. Não vai tomar call de nada que ele tá ganhando, só vai tomar call de mãos que provavelmente ele vai estar perdendo. Se ele tiver blefando ainda é pior, que tá gastando muita ficha pra blefar. Agora a gente já sabe que o parceirinho é ruim. É ruim de jogo mesmo. Então temos dois rapazes na nossa direita aqui que são bem fracos. Melhor situação pra gente, né? A gente vai estar sempre jogando em posição com eles. Dame 8 suited do cutoff. Raise chove de 24 blinds não tem como pagar. Aliás, 21 blinds, estava atualizando aqui o HM. Tem que foldar. Dois e 7 off, fold também, tranquilo. Blind subiu, 500 mil. O botão chovou, 8 blinds. Agora que o blind subiu, começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Mas chovendo contra EP. Tomou call. Ace dama, ó. Bem justo. 8-8 justo call também. Valete e 10 off. Que eu gosto de abrir raise. Já tem uma pessoa a menos aí na mesa já. Abrir pra roubar blind mesmo. Ok. Abrimos. Tomamos call do Big. Acertamos ainda o top pair. Ainda tem ainda um blocker aí do flush draw. Então a gente tem que se betar 100% das vezes e pode até fazer um size mais alto. Nesse tipo de caso aqui. Acho que dá pra fazer uns 40, 45% aí. Não precisa ser 35, 100% das vezes não. A gente tem um valor bom na mão.
vai estar extraindo de flush draw que vai ser um pouquinho mais difícil de acertar. Esse 3 e 4 aqui, poucas vezes vai estar na mão dele, mas algumas vezes que a gente encontrar um valor médio, tipo um 88, 99, aí o cara pode dar esse call ainda, não acreditando muito que a gente tem. Podia ser um pouquinho mais alto esse size, então a gente extrai um pouco mais. Então, não muito mais, não, uns 2,100 assim no máximo. Já estaria bom. Ele foldou, a gente puxou o pote. 5-2 off, fold direto. Limp, chove. Gosto desse chove aqui. Contra limp. 17 blinds, acho bem nice. 6-3 off. Fold. Limp, raise. Acabou de dar um raise em cima do limper e entra de limp de novo também, né? Vamos que vamos. Dame 7 suited. Aqui é meio close, que a gente tem um a menos na mesa, a mesa ainda não está deep, né? Só tem um com 15 blinds aí. Dá pra abrir raise, dá pra foldar, dá pra abrir raise e representar aqui, a gente tá abrindo de UTG. E é uma mão que algumas vezes ainda vai acabar flopando bem aí. Quando tomar uma tribet a gente vai foldar, a gente vai jogar em posição contra os dois parceiros fracos ali, ó. Deram só call de small e de big. Aí vem esse flop valete seco, a gente tende muito a se betar, principalmente estando em posição, mas o parceiro sai doncando pra variar. 5.000 num pote de 6.800. Agora já tem que foldar. Não tem por que ficar inventando aqui não. Eu não vou conseguir expulsar ele de nada que ele tenha acertado. Mesmo que seja um 4, ele não vai foldar. E a gente não tem valor nenhum. Então, se tivesse batido um flush draw, talvez eu ainda pensaria em dar call, mas seria muito ruim. A gente não teria pot odds correta pra pagar. Então, fold. Tranquilo mesmo. Então, a próxima mão é um 8-6 off de small blind, vamos ver como chega. Fold, fold, fold. Aí chegou em gap pra gente, aí aqui já é uma mão que dá pra gente abrir por estilo mesmo, pra roubar blind. Size 2,5. A gente não tá jogando muitas cartas, a gente tá jogando mais o spot, a posição e coisas do tipo. A gente tá... Então não interessa muito as cartas que a gente tem aqui. Gosto do raise, gosto do size. Tomamos call. Flop 10, 10 e 2 com flush draw de copas. Aqui, na grande maioria das vezes, o vilão vai ter errado 100% aqui. O máximo que ele pode eventualmente ter seria esse flush draw de copas. Acho que um As 10, um Rei 10. O Rei 10 eu não sei, o Rei 10 ele pode jogar de call ainda pra jogar em posição, mas acho que o As 10 ele já teria voltado pra flop, teria me tribetado. Um Ice, na verdade um Ice 9 mais, Ice 8 às vezes também, ele pode já estar fazendo essa tribet. Então não acredito em muitos ases fortes aí. Alguns reis ele vai ter, os brothers, né? Rei dama, rei valete, rei 10. Às vezes um rei 9 ele pode entrar também. Um rei 8 suited demais, ele pode estar entrando também. Alguns pares baixos ele pode também estar entrando de call, como um 2-2, que no caso 2-2 seria uma mão que acertou um flop sonho, né? Mas é frequência muito pequena, é praticamente a única mão aqui que eu acredito realmente que pode ter na mão dele que está na nossa frente. Todos os outros pares, acho que 7-7 mais provavelmente, aí eu já acho que ele tribetaria também pré-flop, então não acredito que ele tenha muito esses pares na mão. Então aqui a C-Bet a gente vai fazer ele foldar a maioria das vezes mesmo. Que ele pode ter aí provavelmente duas cartas altas ou um flush draw aí, alguma coisa nesse sentido. Talvez um parzinho aí, 3-3, 4-4, alguma coisa assim que tende ainda a muito provavelmente foldar esse tipo de flop. Algumas vezes ele pode até dar o primeiro call, mas daí no turn ele já tende a desligar.
Nosso adversário a gente tem 327 mãos dele, então ele é razoável, é um regular. A estatística dele você já vê que ele é um pouco lose passivo, 27-14, você vê que tem uma diferença de quase metade aqui, então não é um jogador muito bom não, então a gente tem que avaliar isso também. Ele também vai estar com um range um pouco grande aí nesse flop, mas eu acho que cabe essa bet aqui tranquilo. Cebetamos 1880, gosto do size, né? 30-35% aqui já é o suficiente. Vai fazer ele foldar todas as vezes que ele for foldar, e às vezes que ele for dar call, ele vai dar call com o mesmo valor, vai dar call se for um pouco mais, aí já começa a ficar caro, porque a gente tá jogando, principalmente a gente tá jogando nossa mão por blefe, então o size tá tranquilo aqui. Daí ele dá o call, aí vamos avaliar o que ele poderia estar dando call nesse flop. Acho que o 2-2, que seria uma mão prêmio aí nesse flop, ele estaria dando esse call para tentar esconder um pouco o valor da mão. Eu acho que ele poderia estar dando corda aí para eu me enforcar, justamente por eu estar fora de posição e tudo mais. Eu acho que, até porque ele não tem muito o que extrair se bater um outro copas aí, talvez ele possa até inventar de dar um raise acreditando que eu acertei o flush para extrair. Mas de resto, um 3-3, 4-4 ele ainda pode dar esse call, 5-5 também, né? 6-6 aí que ele pode dar do call pra flop. Ele também, meu 6-6 eu não acredito muito por eu ter um blocker aqui, então acho que 5-5 ele daria esse call ainda. Os pares maiores a gente já escolheu pré-flop mesmo, então não acredito que ele tenha. Acho muito raro ter esse 10. Como eu disse, o Ás 10 seria uma mão que ele teria me tribetado pré-flop. O rei 10 ele poderia dar call, seria muito raro, só tem 2 10 ainda, né, no baralho, ele tá com um deles aí, é difícil de acontecer, mas não é impossível, então ainda existe no range dele esse rei 10. Um dame 10 também pode ter, um valete 10 suited, valete 10 off talvez também ele possa jogar dessa forma, mas a frequência de que ele vai ter esse 10 é muito, muito pequena, então eu não acredito muito que ele tenha essa trinca não. A gente não tem nada, a gente tá tentando expulsar. Mas eu acredito mais em cartas altas aí, os brothers tipo Rei Valete, Rei 10, Rei 10 não, Rei Dama. Não sei o que mais. Sei que é um flush draw, obviamente, também daria call aqui, fácil. Qualquer A snipado aí vai dar call, qualquer rei snipado que ele deu call pra flop ele vai dar esse call se for de copas. Então a gente tem uma gama de mãos aí que a gente ainda tem condição de fazer ele foldar a turn. Turn bate um 6, a gente acaba acertando um certo valor na mão aí, dois pares com o segundo par sendo 6. Não coloco, já não tinha muitos 6 na mão dele, então eu acredito que esse par aqui, eu tô um pouco na frente da range dele ainda, com essas cartas altas que ele deu call, esse flush draw que ele deu call, então aqui eu tenho um certo valor na minha mão. Como eu não acredito muito nesse 10 e teoricamente a única mão que ele poderia ainda estar segurando na mão dele que está me vencendo seria o par de 2 que está fulado, algumas raras vezes aí um rei 10, um dame 10 aí também poderia estar, né, na frente, que ele está com essa trinca, mas eu não acredito muito que ele tenha, que ele jogaria talvez dessa forma, principalmente pelo flush draw. Acho que as trincas nesse tipo de spot, eu saindo betando, ele pode, pelo stack também, né, 41 contra 54, 41 efetivo, eu acho que ele tribetaria no flop pra proteger desse flush draw aí e tomar a ação da mão também. Algumas vezes ele pode também querer tentar dar corda, né, fazer o slow play com essa trinca, mas eu não sei se, como encaixa alguns 10 no meu range também, mais fortes aí, eu acredito que ele tende a tribetar no flop. Então eu não acredito em muitos 10, não acredito, o 6 acho muito pouco provável, só o 2-2 eu ainda estaria perdendo, que ainda pode estar na mão dele, numa frequência baixa, mas pode, né? E as outras mãos que eu acredito que ele pode ter dado esse call no flop, como um 5-5, um 4-4, 3-3 aí, por ter dois pares, eu acho que, e não acreditar muito também que eu tenho esse 10, que não acerta muito esse 10 no meu range também. Então eu acredito que ele talvez daria call também, essas mãos a gente tá ganhando. Então eu acho que dá pra fazer uma aposta aqui, às vezes que ele não tiver nada,
Ele pode já estar foldando, eu não acho que ele vai mais pagar com duas cartas altas. Acho, apesar dele ser lose passivo, algumas vezes ele ainda pode pagar porque esse 6 é muito blank. Mas ele ainda pode acontecer, né? Pelo perfil do vilão, ele pode acontecer ele dar ainda call com duas cartas altas. Mas eu acredito que ele vai dar call aqui ainda com o flush draw, ele vai dar call num... O 2-2 com certeza, ele vai continuar dando call se eu apostar pra dar corda pra me forcar mesmo. E o 10 que ele deu call flop, ele também pode ser que dê call. Mas eu acredito que por ser um blank aqui, eu não sei se ele daria call ou já não teria tribetado no flop, mas provavelmente nesse turn aqui ele me tribete. Qualquer tribete eu vou estar foldando. Não tem como dar call com esse 6 aqui nesse tipo de spot, mesmo que seja um blefe, não tem como continuar. Vai ficar caro pra mim. Então acredito que ainda cabe um segundo tiro aqui nesse turn. Eu vou fazer ele foldar muita coisa. E às vezes que ele não foldar, a gente ainda tem um certo valor na mão aí que pode algumas vezes estar na frente aí de cartas altas que ele seja louco de continuar pagando, num par de 5, par de 4 na mão que ele ainda quer continuar pagando, que ele não acredita que eu tenho nada, acho que esse 6 não muda em nada, né, na verdade. Então ele pode ainda continuar pagando, então e achar que eu tenho, sei lá, um Ice X e tô tentando agressivar pra puxar e ele acredita que eu não tenho valor nenhum, então ele pode talvez fazer uma aposta aí no River ou tribetar eu e tentar puxar. Ou tentar levar pro showdown para baixo dele aí também, né? Tendo um valor na mão. Então acredito que esse 6 é uma carta boa pra gente mandar o segundo tiro. Eu acho que devia apostar aqui tranquilo. Fizemos uma aposta aí, aproximadamente de novo, aí, uns 30% do pote. Não precisa ser muito mais que isso mesmo, é 30-35% máximo aí, é pouquinho mesmo, a gente não tem um valor tão forte assim, a gente não vai atolar esse par de 6 aqui. Tomamos call para nossa surpresa, aí começa a complicar. Quando ele dá call nesse flop e call no turn, eu acredito que algumas vezes, na maioria das vezes, ele vai ter algum valor aí. Mãos que estão na nossa frente seria o 2-2 ou algum 10 que ele resolveu dar esse slow play. E o 6 eu não acredito muito que vai ter no range dele, não. Acho que tem muito pouco 6. Talvez um Ice 6 aí, naipado, ou com backdoor de ouros aí que ele deu call. Um Ice 6 off. Algumas vezes ele pode dar call pra flop, mas eu não sei se ele dá call nesse flop. Eu não acredito muito que ele vai dar call só com uma carta alta. Mesmo sendo um jogador fraco, eu não sei se ele faria isso, não tenho certeza não. Então não acredito em muito 6 não, então não acho que a gente tá perdendo pra um par de 6 com kicker melhor não. Mas a gente tá perdendo feio pra trinca e pro full house, né? Mas ele ainda daria esse call possivelmente com o flush draw, o preço tá justo pra ele dar, para ele continuar pagando. Então ainda existe esse flush draw que ele pode estar dando esse call aí. As cartas altas eu não acho que os ases fortes ele teria dado só call no flop. Algumas vezes ele poderia até fazer isso com As 10 e As dama para ver o flop e jogar em posição. Mas acho que ele tende muito a tribetar por ser uma posição de roubo de blind ainda, né? Só blind war, só nós dois. Acho que ele tribetaria muito se ele toma um 4bet ou call, ele ainda vai jogar em posição num pote grande com uma mão boa. Então eu acredito que essas mãos mais fortes ele realmente não tenha. Mas enfim, resumindo, né, falei bastante aqui, explicando bastante, que é um spot bem complicado mesmo. Eu andei olhando ali antes, estaria aí com, acho que ainda entra no range dele esse 2-2 que eu tô perdendo feio, alguns 10 aí que eu também tô perdendo feio, e outras mãos que ele tá dando call que não acertaram nada ainda, são mãos mais especulativas, como sei lá, um rei dama talvez. Não acredito muito no rei dama, não rei valete, essas mãos assim. Acho que ele largaria nesse turn. Mas a gente não sabe, não tem muita informação sobre o vilão ainda. O flush draw, no caso dessas mãos, se fossem suited de copas, aí sim. Falo as offs, eu já não acredito muito que ele daria esse call não. Mas os suited ele daria call em todos os que acertou esse flush draw aqui. O preço tá certo para ele continuar pagando. Acho que ele tende a dar call mais com esse flush draw mesmo. E às vezes que ele não tiver esse flush draw, na maioria das vezes ele vai estar me vencendo. Não acho que tem muita coisa fora isso não.
O River bate um 7. Blank, não muda em nada. Não acho que acerta o range dele em nada. Não tem nenhum 7 que ele daria call no flop turn. Nem um As 7 eu não acho que ele daria call no máximo no flop, mas no turn ele já desligaria. Então não tem nenhum 7, não muda em nada esse 7 pra gente. A gente continua perdendo pros 10 e pro par de 2. O flush draw aqui tá errando, né, o flop, o board. E a gente tende a tá um pouco na frente aí. Aí entra a questão, se a gente tá na frente, a gente toma call do que se apostar? Se eu apostar aqui, eu só vou tomar call do 10, só vou tomar call do par de 2. Não tem mais nada que me daria esse call. Um Ice X que eventualmente chegou até aqui não vai me dar esse call. Então assim, né, eu acho que as mãos que ele continuaria, esse rei valete, rei dama, algumas vezes aí que, sei lá, se o cara é louco de continuar dando esse call nesse board aqui, não vai me dar call e eu só vou tomar call quando eu tô perdendo. Então não tem muito por que apostar. Por mais que eu tenha um valor, eu não consigo extrair de nada. Se eventualmente ele tem um 7, ele tá me vencendo. Se ele tiver qualquer uma das outras mãos que daria call, ele também tá me vencendo. E o flush draw ele vai foldar. As cartas altas que ele talvez tenha dado call até aqui, ele também vai foldar. Eu não vou extrair de nada. Não tem por que fazer uma aposta nesse river. Que acredito que tem que dar check e torcer pra ele dar check atrás. Se ele betar, dependendo do size, a gente pode avaliar se vale a pena ou não dar esse call. Mas com dois pares de 10 e 6 eu não vejo muito eu tá vencendo se ele apostar. Se ele apostar por blefe, paciência, entregar o pote e seguir pra próxima mão. Vamos ver. Check, tudo bem, ok. Ele chocou atrás. E olha só que ele apresenta um rei e dama. Duas cartas altas que eu não acreditava muito que ele teria dado call do flop e no turn, apesar do turn não mudar muita coisa, mas fica caro pra você tentar acertar 6 altos em uma carta, né? Então, bem ruim a jogada dele. Acho que acreditava muito mais que eu tava muito atrás aí de um 10 ou um par de 2 e pra nossa alegria a gente tava na frente dele. Então, gente, é isso. Eu vou parando o vídeo por aqui nessa mão que foi bem interessante, bem curiosa. Uma jogada um pouco diferente, a gente acabou jogando por blefe, acertou o valor turn e river a gente teve que dar uma freada porque a gente tava mesmo aí com a possibilidade de estar na frente, mas a possibilidade era muito remota. Então, acho que a jogada foi ok, eu não acho que o size está fora, eu acho que a aposta flop está correta, a aposta turn também eu acredito que está correta, mas eu vou deixar espaço aí para vocês comentarem também e dar a opinião de vocês aí. Então, se você estiver gostando do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço, GL nas mesas, galera, e eu fui!